Olá, paz do Senhor Jesus, a você que é professor da Escola Bíblica Dominical, a você que também é aluno da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um vídeo no nosso canal aqui. É um breve resumo da lição da Escola Bíblica Dominical que estamos trazendo toda semana e agora também trazendo um resumo da lição dos jovens, isso, da classe da mocidade, que algumas pessoas pediram para que nós fizéssemos também da classe de mocidade. No segundo trimestre de 2021, nós estaremos estudando sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Esse é o tema da revista do trimestre, do segundo trimestre da classe dos jovens. A lição do próximo domingo, lição de número 2, do dia 11 de abril de 2021. O tema da lição é a ação de graças pela igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, um apóstolo que sempre se preocupava com as igrejas que ele implantou, com as igrejas que ele iniciou. Sempre que Paulo podia, ele estava escrevendo essas igrejas, por mais que naquele tempo era muito difícil, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas Paulo, nós podemos ver que ele era preocupado com o crescimento da igreja, com o andamento da obra de Deus. Então nós vamos aprender nesta lição que Paulo, ele exortava a igreja, mas ele exortava com carinho. Ele exortava não para que eles ficassem, digamos assim, entristecidos ou que eles ficassem abalados. Não. O objetivo das exortações de Paulo era para que eles melhorassem a sua vida cristã, para que eles se tornassem verdadeiros cristãos. E ação de graças pela igreja de Corinto, texto do dia. Texto do dia. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 4. E a síntese nos diz assim: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a ele. Olha só, Paulo, ele poderia ter muitos motivos para odiar os crentes de Corinto, porque havia muitas dissensões lá na igreja de Corinto, havia muitas confusões ali na igreja. Paulo, ele poderia muito bem odiar eles, não, mas Paulo amava eles. E há uma frase muito interessante que diz que a mesma energia que nós gastamos para odiar é a que nós vamos gastar para amar. Então, por que não amar? Então, Paulo, ele ora pelos cristãos ali da igreja de Corinto, porque Paulo os amava, Paulo os exortava, porque queria ver a sua saúde espiritual. Então, nós vamos para o nosso comentário. Com certeza, aí na sua classe, será lida a leitura bíblica em classe. Então, nós vamos para o nosso comentário da nossa lição, que aqui o nosso objetivo é trazer só um resumo da lição para que você não fique perdidão. Para que você não fique perdidão lá na sua escola, lá na sua classe, né? Que você esteja por dentro do que o professor está explicando e que você não venha dormir lá na escola bíblica. Saudações de Paulo à igreja. Paulo se apresenta e justifica o seu chamado. Logo de início, ele procurou mostrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. É muito interessante isso aqui, porque Paulo, ele costumava valorizar as pessoas que estavam com ele. Ele costumava valorizar as pessoas que andaram com ele durante o seu ministério. Ele faz questão de se apresentar e tem a convicção ali do seu chamado. Olha só, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver dizendo: Paulo,
chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes. Ou seja, Paulo ele tinha certeza do seu chamado, tinha convicção, sabia que ele havia sido chamado por Deus para aquele ministério. Então, Paulo ele faz essa defesa do seu apostolado. Por quê que ele faz essa defesa? Porque muitos duvidavam. Ali havia uma confusão entre os fariseus, entre os judeus. Muitos duvidavam do apostolado de Paulo. Então Paulo ele faz questão. Paulo ele faz questão de dizer, olha, o meu chamado é de Deus. Eu tenho convicção de que fui chamado e para o que eu fui também chamado. Então, assim podemos concluir que a convicção do chamado fundamenta o exercício do ministério cristão. Então nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Precisamos entender, saber quem nós somos em Deus. Procure entender o seu chamado, ter convicção daquilo que você foi chamado para fazer. Você terá mais prazer em fazer a obra do Senhor. Ponto 2 do tópico 1. Reconhecimento do chamado de seus leitores. Olha, Paulo tinha uma característica própria para lidar com as igrejas, em especial entre aquelas que ele fundou, pois conhecia bem de perto membros e os estilos. Ele sempre atuava de forma pedagógica, carinhosa e pastoral. O apóstolo começa a escrever enfatizando o lado positivo da igreja. Ele reconhece as qualidades de seus destinatários, mas não economiza nas repreensões quando aplicáveis ao longo da carta. Então você vai observar aqui que no início da carta, né, de Paulo aos Coríntios, ele trata aquela igreja com muito amor. Ele diz, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que estão em todo lugar, invoco o nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Então Paulo ele vai elogiando, tecendo elogios aqui à igreja de Corinto, sabe? Porque Paulo ele consegue enxergar que na igreja de Corinto não tinha só defeitos. E é fundamental para um pastor, para um líder, enxergar isso em seus liderados. Porque tem muitas pessoas que só conseguem ver os defeitos, só conseguem ver quando o liderado erra, nunca dá um ponto de apoio quando alguém acerta, quando alguém faz alguma coisa que é certa. Então Paulo ele tinha essa preocupação consigo. Ele já sabe que o objetivo daquela carta é interessante, porque ele sabe que ele está escrevendo para exortar eles. Mas primeiro, Paulo ele vai trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de carinho para com eles, para demonstrar que a sua repreensão era com amor, era porque ele os amava. Ponto 3, a saudação fraternal de Paulo. Paulo deseja à igreja a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça não era uma simples palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus em Cristo. Então o apóstolo Paulo ele conhecia muito bem o efeito da graça diante das dificuldades. Então ele conhecia muito bem o efeito da graça de Deus diante do sofrer pelo Evangelho. Por isso que Paulo deseja que a graça estivesse sobre eles, que a graça estivesse repousando sobre eles, porque somente a graça de Deus ia fazer com que eles vencessem as provações, as tribulações que eram constantes na vida dele, principalmente lá na cidade de Corinto, as perseguições por ser uma cidade muito idólatra. Os crentes eram perseguidos. Então Paulo deseja sobre eles a graça de Deus para que eles estivessem firmes para vencer todos os desafios do ministério evangelístico, da caminhada celestial. Vamos para o ponto 2. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Paulo era grato pela conversão dos coríntios,
O hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, sobre quem se ora. Então Paulo, quando ele está fazendo essa oração aqui pelos Coríntios, ele está se colocando no lugar daquela igreja, no lugar daquelas pessoas que muitas vezes falharam, que muitas vezes erraram. Então Paulo, ele nos dá uma lição aqui de como ser um líder. O líder muitas vezes precisa carregar a culpa dos seus liderados. O líder muitas vezes precisa assumir o erro dos seus liderados, levar diante de Deus, interceder por eles. Porque Paulo sabia que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, mas Paulo tinha um amor tão grande por eles, que Paulo orava por eles, Paulo se colocava no lugar deles. Então é isso que nós precisamos ter, é isso que eu, você que é líder, precisa ter, não só líderes também. Você precisa orar, ter o prazer de orar pelas pessoas, pelos seus amigos, pelos seus inimigos, por aqueles que lhe abraçam, por aqueles que lhe perseguem também. Tenha esse hábito de orar pelas pessoas, porque quando você ora por alguém, muitas vezes você será muito mais abençoado do que aquela pessoa. Olha só o exemplo de Jó. A Bíblia diz que depois daquela provação toda de Jó, Jó foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos que passaram todo o tempo daquela prova criticando ele. Então a oração tem muito poder. A oração tem muito poder na vida de quem ora. Então medite sobre isso. Nós vamos para o ponto 2 do tópico 2. As palavras amáveis de Paulo. Olha só, Paulo prepara o coração dos ouvintes para escrever a respeito de suas preocupações que vieram depois de ser informado do mau comportamento dos crentes em Corinto. Olha só, Paulo, ele começa a tratar eles com carinho no início da carta. Sempre que nós vamos falar algo para alguém, temos que ter esse cuidado de tratar com respeito, tratar com carinho, porque nós estamos lidando com a noiva de Cristo, e Paulo entendia isso, por mais que a igreja de Corinto estivesse passando por problemas, mas era a noiva de Cristo. Então, Paulo ele se dirige àquela igreja com uma palavra de amor, preparando ali o coração daquela igreja para receber a repreensão do Senhor. Ponto 3. A expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. Na igreja em Corinto havia muitas práticas que não agradavam a Deus, mas Paulo nunca desistiu da igreja e de seus membros. Por mais falhas que o ser humano tenha, Deus sempre está disposto a perdoá-lo, à medida que se arrependa dos pecados e os abandone. Então, quando Paulo alerta a igreja de Corinto para que eles se arrependam, é porque Paulo sabia que Deus era misericordioso. Paulo confiava na fidelidade de Deus. Então Paulo os exorta, olha, se arrependam dessas práticas, se arrependam dos pecados, porque o Senhor há de vos perdoar. O Senhor é misericordioso. Então aquela repreensão de Paulo é para que eles entendessem que o mesmo amor que Paulo tinha para com eles, Deus também tinha, e muito maior. E o amor de Deus era muito maior. Então era isso que Paulo queria que os crentes entendessem. E é isso que nós precisamos também colocar na mente dos nossos crentes, porque observe bem, é o líder, o pastor, o presidente de mocidade ou do círculo de oração, os seus liderados, vê naquele líder uma espécie de pai espiritual. Então a forma que você trata os seus líderes, a forma que você trata os seus liderados, digamos assim, vai fazer com que eles tenham uma visão de Deus partindo de você. Então, se você diz que ama os seus liderados,
Você diz que ama a igreja, o corpo de Cristo, mas trata a igreja de qualquer jeito. Existem muitas pessoas ali que vão começar a ver a figura de Deus a partir de você. Então, ame os seus liderados. Ame a sua igreja. Ame o seu próximo. Que as pessoas possam olhar em você e, através de você, se sentir amado por Deus, se sentir amado por Jesus. Através do seu cuidado, se sentir cuidado por Jesus, cuidado por Deus. Medite nesta palavra. Tópico 3. Uma igreja marcada pelos dons. Então, os dons espirituais, olha só, uma das primeiras reações dos leitores da carta de Corinto é: como Deus pode conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com muitos problemas morais? Tanto que nós precisamos entender aqui, a igreja de Corinto era uma igreja que Paulo disse que ela tinha todos os dons, mas porém havia dissensões, havia invejas, havia intrigas, havia imoralidade dentro da igreja. Então a primeira pergunta que se faz é: como pode uma igreja ter tanto dom, ter tantos dons espirituais e ser uma igreja dessa maneira? Você precisa entender uma coisa, que os dons espirituais, eles não são um indicativo de uma espiritualidade. Eles não são um indicativo de que alguém seja salvo. Não. Os dons espirituais, eles são usados para a edificação da igreja de Cristo. E o dom, ele salva muitas vezes quem me ouve, mas não salva eu que estou usando o dom. Porque não é o dom, não é o eu falar em línguas, não é o eu profetizar, ou eu exercer qualquer outro dom que vai dizer se eu sou salvo ou não. O que vai dizer se eu sou salvo é a minha vida cotidiana, a minha vida particular com Deus, o meu compromisso com a palavra do Senhor. É como Jesus disse: olha, naqueles dias, no último dia, vai ter muita gente que vai chegar diante de mim e dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, os demônios expulsei, profetizei, os demônios expulsei. Mas o Senhor vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: olha, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ou seja, muitas pessoas que usaram os dons, mas não eram realmente crentes. Utilizaram os dons espirituais, mas porém não tinham uma vida com Deus. Receberam os dons do Senhor, mas não tinham o Senhor dos dons na sua vida. E precisamos ter bastante cuidado com isso. Então era isso que acontecia na igreja de Corinto. Muitos ali tinham os dons, mas porém não levavam uma vida de acordo com o que Deus queria. Depois que receberam os dons, muitos se dispersaram. Muitos usavam os dons com irresponsabilidade. E Paulo, ele tem essa preocupação, porque Paulo, ele sabe o perigo que é fazer a obra de Deus com irresponsabilidade. Paulo sabia que eles seriam cobrados. E Paulo, como um dos fundadores daquela igreja, estava preocupado com isso. Ponto 2. Os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. É o que eu estava falando aqui. Em alguns lugares pentecostais, a ideia que predomina é de que as manifestações dos dons espirituais são sinônimas de espiritualidade e santidade. Isso é um engano, pois a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito. Então, não é o dom, é o fruto, é os nossos frutos do Espírito, como está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 ao 25, são os frutos do Espírito que vão evidenciar alguém que tem uma vida com Cristo, que vive realmente o Evangelho. Por isso, não se engane. Para identificar se uma pessoa tem maturidade espiritual, observe os seus frutos no dia a dia, como ela trata as pessoas na rua, no seu trabalho, como ela trata as pessoas na sua casa, na sua família. São os frutos que vão evidenciar se alguém serve realmente a Cristo ou se não serve. Os dons são capacitações para o serviço. Os dons devem ser usados com base no amor. Então é esse o motivo de que Paulo coloca entre o capítulo 12 de Corinto, falando sobre dons, capítulo 14, falando sobre dons, e no meio deles dois,
coloco o capítulo 13, que é sobre o amor. Porque o amor é o dom supremo. Sem o amor é impossível exercer os dons espirituais. Então, a base para o ministério, a base para se exercer os dons com responsabilidade é o amor. Faça tudo com amor. Faça tudo com dedicação, entendendo que nós estamos fazendo não para homens, mas sim trabalhando para o Senhor, trabalhando para Deus. O apóstolo aconselha em suas cartas fazer uso da humildade no uso dos dons e adiante adverte sobre o perigo de usá-los para a projeção pessoal. Paulo dá graças pelos dons que se manifestam entre os coríntios, mas adverte que devem ser usufruídos para o bem comum. Então, é preciso entender que Paulo está alertando a igreja aqui que os dons que eles receberam, eles não são para autoexaltação, para usar com egoísmo, visando só o crescimento próprio. Não, os dons são para o crescimento e edificação da igreja de Cristo como um todo, do corpo de Cristo, porque nós, como membros uns dos outros, precisamos entender que estamos interligados uns aos outros, estamos ligados uns aos outros, e o que nos liga é o amor do Senhor, o que nos liga é o Espírito Santo de Deus. Então os dons espirituais precisam ser exercidos com amor. Então concluímos aqui a lição de número 2, espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe você, professor. Que Deus abençoe a você, aluno da Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é aluno, matricule-se na melhor escola que você pode participar, que é a Escola Bíblica. Eu quero pedir a você, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aí neste vídeo, ative o sininho para as notificações, para que você possa receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. E até a nossa próxima lição, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.